Não é novidade que o filme Spider-Man No Way Home, ele vai ter algo que muitos fãs do Homem-Aranha querem ver nesse filme, inclusive eu, que no caso é a Trindade Aracnídea formada. No caso, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, os três principais Homens-Aranhas que nós já vimos nas telas do cinema. Mas eu tenho uma pergunta pra você. O que aconteceria se os três Homens-Aranhas se encontrassem? E ainda mais, começasse a ter uma luta, os três Homens-Aranhas lutando. Quem ganharia essa luta? Lembrando que isso aqui será um novo quadro aqui do canal, chamado A Batalha Aracnídea. A Batalha Aracnídea, ela acontecerá assim. Você aí nos comentários irá comentar algum Homem-Aranha ou Mulher-Aranha do multiverso inteiro e nós iremos fazer uma batalha comparando os níveis de poder desses Homens-Aranhas ou Mulheres-Aranhas. E no final do vídeo você terá a resposta definitiva de quem ganhará. Então já vamos começar com esse vídeo de hoje. Hoje nossos lutadores são Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Então já vou começar de cara. Um momento. Agora sim, tá cheio de enrolação. Vai vendo. Fala, queridos, beleza? Tá falando aqui é o Spider. Pra gente começar a nossa luta, nós iremos analisar 5 características que nós iremos comparar nessa luta. Que no caso são a agilidade, a inteligência, a responsabilidade, a força e esse último aqui que vai ser muito importante, que no caso vai ser o lançador de teia. Que isso aqui pode definir bastante pra ver quem queria ganhar uma batalha aracnídea desses três Homens-Aranha. Então já vamos começar com ela, a agilidade. Se a gente for pegar esses três Homens-Aranhas, o Homem-Aranha mais agilidoso, o cara que é mais ágil, com certeza é o Andrew Garfield. Que praticamente quase todas as cenas que ele está lutando, seja com um vilão ou com um ladrão, ou também quando ele está lutando ou desviando de algumas balas ou algo assim do tipo, dá pra ver que ele tem muita agilidade e muita flexibilidade se ele for combater aquela pessoa. Tom Maguire e Tom Holland não são muita pessoa que tem muitas cenas em si de muita agilidade. Tom Maguire, ele até que tem, porque ele tem um nível de foco que ele consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, no vilão e no perigo que está acontecendo. Como assim? Vamos pegar uma cena que aconteceu em Homem-Aranha 2. Ele estava lutando contra o Dr. Octavius e ao mesmo tempo ele tinha que focar na Tia May que estava em cima de um prédio. Já o Tom Holland, a sua agilidade, eu acho que uma das cenas que mais mostrou a sua agilidade, obviamente, foi a cena final de Homem-Aranha Longe de Casa, onde ele conseguiu detectar onde estavam os drones que iriam supostamente matar ele, e também a cena de Homem-Aranha de volta lá, onde ele conseguiu prender, entre aspas, um barco que estava partido ao meio. Então nesse primeiro tópico de agilidade, Andrew Garfield ele ganha esse jogo, porque se a gente for analisar bem, o Andrew Garfield tem mais agilidade do que esses dois Homens-Aranhas. Agora vamos pro próximo nível, que no caso é a inteligência, que vai ser algo também muito fundamental para saber quem seria mais inteligente no combate. Vamos pegar agora o Tobey Maguire. Tobey Maguire, ele é um cara muito esperto que sempre está atento ao mundo da ciência, biologia e da tecnologia. Um belo de um exemplo, como no dia que o Homem-Aranha foi picado pela aranha, que ele acaba falando para o Harry que tinha um microscópio, que esse microscópio era o maior da costa leste. Ainda mais, no filme 1 do Homem-Aranha ainda, continuando a cena, se você for ver na cena que o Homem-Aranha está lutando pela primeira vez com o Duende Verde, ele consegue saber definitivamente aonde era uma peça que tinha que arrancar do plano do Duende Verde para ir embora. Lembrando que ele estava no estado de desespero, que estava tendo muitas explosões, a Mary Jane estava quase caindo e muitas coisas, mas mesmo assim conseguiu manter sua calma e saber aonde era uma peça que definitivamente iria fazer que o Duende Verde saísse naquele local. E também uma outra cena de Tom Maguire é a cena de Homem-Aranha 2, que no caso a cena ela foi excluída, que no caso é uma cena que Peter Parker está na faculdade, ele acaba fazendo os cálculos para saber se a máquina que o Dr. Octavius estava planejando iria dar certo. E ele descobre, consegue fazer os cálculos que a máquina não iria dar certo. E no dia que ele foi ver o experimento que o Dr. Octavius estava realizando, ele estava certo, estava errado. Lembrando que o Dr. Octavius tinha uma equipe de pessoas para calcular isso, mas só o Tobey Maguire, no caso o Peter Parker sozinho, conseguiu saber que aquele plano iria dar errado. Agora vamos para o nosso próximo Homem-Aranha, Andrew Garfield. O Andrew Garfield, diferente do Tobey Maguire, ele conseguiu criar seus lançadores de teia, já que o Tobey Maguire usa a teia orgânica. Na verdade ele até comprou, mas na verdade os fluidos que ele usa para lançar as teias, ele comprou da Oscorp. E ainda mais, ele foi um dos caras que conseguiu pensar de uma maneira lógica e rápida de como derrotar o Electro. O único jeito de derrotar o Electro era sobrecarregando ele, mas ao mesmo tempo que iria sobrecarregar o Electron, ele tinha que salvar toda a cidade e mesmo assim ele conseguiu trazer toda a energia do Electron para ele e transferir para a cidade. E olha que foi uma maneira rápida e simples e inteligente de ele ter feito para ter derrotado o Electron. Já o Tom Holland, ele é um cara muito parecido com o Tobey Maguire. Por quê? Pois se você viu a cena de Homem-Aranha Longe de Casa, você sabe que temos uma cena onde o Nick Fury leva o Homem-Aranha, no caso o Peter Parker, para uma base secreta da SHIELD e ele acaba falando que o Mistério é um cara que vem do multiverso. E o Homem-Aranha, o Peter Parker em si, ele consegue calar a boca de todo mundo que estava falando, só falando sobre a teoria do multiverso. Mas o momento mais impressionante que a gente consegue destacar do Tobey Maguire é a cena que ele acaba ficando preso lá numa garagem, isso em Homem-Aranha de Volta ao Lar, ele acaba ficando preso lá numa garagem e ele consegue hackear o prédio em si para saber qual é o código para conseguir desbloquear a garagem, já que aquela garagem era uma das garagens mais protegidas do mundo. E mesmo
mesmo assim ele conseguiu decifrar o código. Agora vamos para o nosso próximo tópico, que esse tópico seria um tópico bem interessante para a gente assumir quem seria mais responsável, que no caso é a responsabilidade. O Tobey Maguire, ele é um cara que leva muito a sério o contexto da responsabilidade, já que foi algo que ele carregou muito quando o tio Ben morreu, porque o tio Ben falou a frase: com grandes poderes vem grande responsabilidade. Ele acabou carregando essa responsabilidade toda para si. Uma bela de uma cena que ele mostra que ele é um cara muito responsável é a cena que ele acaba salvando uma criança dentro de um prédio em chamas. Lembrando que nessa cena ele estava sem seus poderes, ou seja, ele leva muito a sério o lado da responsabilidade. Mas levando outra cena usando os poderes, é a cena que ele parou o trem com toda a sua força. Ele conseguiu parar um trem em alta velocidade, já que quando um trem está em alta velocidade e que quando a gente tem algo que está em movimento rápido e bate numa matéria que seja muito dura, vai dar um impacto muito forte. É como se você desse um peteleco numa bolinha de papel. Quanto mais forte você dá o peteleco, mais longe a bolinha vai. Já o Andrew Garfield, ele é um cara que é meio difícil de falar sobre responsabilidade, já porque o Andrew Garfield, ele não é um cara que teve a frase do tio Ben falando: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só no final do filme que ele fala que ele é o seu herói. Mas uma das cenas que mostra que ele é um cara responsável, e isso aconteceu antes de ser picado pela aranha, onde no começo do filme o Flash Thompson tava zombando de um garoto e o Peter Parker vai lá pra ajudar, falando pra ele largar. O Flash Thompson até larga o garoto, mas por causa disso o Peter Parker acaba levando um soco do Flash Thompson, mostrando que mesmo assim ele não tendo superpoderes, ele é sim um super-herói. Mas agora mostrando uma cena com poderes, é uma série que é muito conhecida, que eu acho uma das cenas mais bonitas de super-herói em si, que no caso é a cena de Espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electron. Quando o Homem-Aranha está lutando contra o Electro, ele acaba tentando pensar num plano para tentar ligar toda a cidade, já que toda a cidade estava sem energia. Então o que ele pensa? Ele tem que pegar toda a energia do Electron e levar para os receptores que iriam enviar a carga de energia para a cidade. Mas qual é o único jeito? É ele levar toda a carga de energia para ele, para conseguir enviar para toda a cidade, para salvar aviões, pessoas que estavam nos hospitais e etc. Mesmo assim, ele acaba levando rajadas fortes de energia de altos volts para salvar esse tipo de pessoa. Só pra gente ver como o cara, ele é muito responsável nessas duas categorias. Mas agora vamos para o Tom Holland. Bom, o Tom Holland, se a gente for parar para analisar, ele é um cara que, na minha opinião, foi difícil de encontrar a responsabilidade nele. Porque o Tom Holland, ele não tem ainda o manto de responsabilidade. Ou seja, ele é um cara irresponsável. Por exemplo, a cena que ele vai combater os vilões que estão roubando no banco. Se você for olhar essa cena, o Homem-Aranha, ele não consegue derrotar os ladrões roubando o banco, e ainda uma das armas que os ladrões estavam usando acerta a loja de um dos amigos dele e acaba destruindo aquela loja. O Peter Parker em si, o Homem-Aranha, consegue salvar o gato e o amigo dele, mas depois disso ele sai de lá e não pensa sobre aquela ação que ele teve. Ser Homem-Aranha não é exatamente salvar pessoas, em si salvar pessoas e pensar como elas estão. O amigo que ele acabou salvando em si, ele salvou, mas ele acabou destruindo uma loja que era a única fonte de renda dele. Ou seja, ele poderia ter pensado, tentar ter mais cuidado sobre isso, só que ele não acabou pensando. Mas só pra gente falar que ele é um cara meio irresponsável, vamos falar de uma cena que no caso é a cena que ele consegue segurar um prédio partindo pela metade. Ele tenta avisar várias vezes para o Rap que iria acontecer um estrago, só que acaba não acontecendo. E mesmo assim, ele vai lá, ele consegue segurar as duas partes do navio, salvando aquelas pessoas. Por que salvando? Porque depois vem o Tony Stark e salva. Mas mesmo assim, ele tentou avisar, mas ele é um cara que a gente pode desclassificar se a gente fosse falar de responsabilidade, porque ele ainda não foi construído com uma responsabilidade. Tom Maguire e Andrew Garfield dão espaço para essa lista, mas obviamente o Tom Holland, ele tem sim uma responsabilidade, só que ele é muito bem treinado. Agora vamos falar um dos assuntos que vai depender obviamente de uma luta, que no caso é a força, começando já com o Tobey Maguire. Com certeza o Tobey Maguire, ele é um dos Homens-Aranha mais fortes dessa lista. Por quê? Porque a gente for para analisar bem, Tobey Maguire, ele é um dos caras que praticamente conseguiu segurar um trem em alta velocidade num momento que poderia ter matado milhares de pessoas que estavam naquele trem. Como eu dei o exemplo, quando tem uma alta velocidade, quando ela dá um impacto, maior será, vamos dizer assim, o estrago daquela pessoa. O Tobey Maguire poderia obviamente ter se rasgado com a velocidade que estava sendo batida, mas mesmo assim ele conseguiu segurar o trem e ter parado ele. Já o Andrew Garfield, ele é um cara que eu vou considerar ele, que ele é um pouco difícil pra gente saber se ele é forte ou não, pois as cenas que ele acaba lutando, segurando coisas, são cenas que não demonstram muito bem. No máximo são cenas de ele parando carros e também segurando algum deles. Então não dá pra saber muito bem qual é o nível de força do Andrew Garfield. Então vamos deixar na estimativa da metade do poder de força do Tobey Maguire, pelo menos a metade delas, porque a gente não tem certeza, obviamente, se ele é um cara que a gente pode comparar com o nível de Tobey Maguire. Já o Tom Holland nós pode colocar numa categoria bem equilibrada com o Tom Maguire, que no caso é a cena que Peter Parker, no caso o Homem-Aranha em si, consegue segurar as duas partes do navio com muitas pessoas. Ele estava segurando altas quantidades de ferro, que é muito pesado, ainda com
com gente e ainda com carros. Ele conseguiu segurar quase rasgando ao meio, mas depois obviamente veio o Homem de Ferro salva, mas ele conseguiria segurar por muito tempo aquela tipo de pessoas. E conseguiu segurar muito bem, então dá pra gente ver que o Tom Holland, ele é um cara que sim, ele é um cara que tem um nível de força bem equivalente com o Tobey Maguire. Agora vamos para nosso último tópico, que no caso são os lançadores de teias, que esse aqui será obviamente o fundamental para a gente definir quem poderia ganhar numa luta. Você sabe que Tom Holland e Andrew Garfield, ele tem seus lançadores de teia, que no caso é só pegar um cartucho, recarregar e tem teia, beleza. Só que nós temos Tom Maguire, o lançador dele é praticamente infinito. Mas calma, se você acha só porque o Tom Maguire ele não tem um lançador de teia, que a teia dele é orgânica, ou seja, sai do próprio pulso dele, ele tem uma teia consideravelmente infinita, você está completamente errado. Tom Maguire, quanto mais teia ele usa, mais ele desgasta do seu corpo. Ele está retirando matéria do seu próprio corpo. Vamos dar um exemplo bem simples. Pega qualquer exercício que você consegue fazer. Qualquer um, sei lá, correr, jogar futebol, sei lá, qualquer um. Agora suponhamos que você consegue, de boa, uma meia hora fazendo esse tal exercício físico ou algo do tipo assim. Mas suponhamos que você fique 24 horas sem parar fazendo esse exercício físico. Você estaria muito cansado e poderia passar mal. A mesma coisa acontece com o Tom Maguire. Uma bela de uma cena que eu não posso explicar isso é a cena que ele tá lutando contra o Duende Verde. Se a gente for ver a cena final da luta final desses dois, a gente vê que a teia do Tom Maguire tá lançando pra tentar impedir o Duende Verde é fina. Mas depois, quando o Duende Verde fala que iria ameaçar, iria estragar com a vida com a Mary Jane, ele começa a criar uma expectativa, uma força de vontade que consegue sim derrotar e as suas teias acabam saindo mais grossas por causa que ele tá usando mais 100% do seu corpo. Ou seja, se ele usasse muitas teias, isso iria desgastar demais o corpo do Tom Maguire. A menos se ele usasse a teia mais fina. Se ele fosse usar uma teia mais grossa, é mais pra prender os Homens-Aranha. Ou quem sabe também, ele quebrar os lançadores de teias do Tom Holland e do Andrew Garfield. Seria muito interessante ver essa cena no filme. Olha que seria. Mas agora vamos para o Andrew Garfield. O Andrew Garfield ele é um cara que seria o primeiro a ser eliminado se fosse num combate de teia. Por quê? Se a gente for pegar bem, o Andrew Garfield ele não tem cartuchos guardados consigo mesmo. Ele não tem cartucho. O lançador dele tem uma expectativa de no máximo durar 1 dia e meio. Essa foi um cálculo que eu acabei fazendo que deu no máximo que iria dar. Quando acabasse esse lançador de teia, no caso fluido, ele deveria ir no combate corpo a corpo. Então ele seria um dos primeiros caras que iria ser eliminado dessa batalha, se a gente estivesse falando de lançadores de teia. Mas o Tom Holland, ele é um cara que também poderia ser eliminado, que no caso ele tem o seu lançador de teia e tem cartucho no seu cinto, mas obviamente ele tem uma certa quantidade de cartucho, ou seja, vai acabar uma hora. Se ele começasse a lutar, ele poderia acabar na hora, em qualquer momento, os cartuchos de teia, mas obviamente ele teria muito mais tempo. Se a gente fosse colocar ao mesmo tempo do Andrew Garfield, 1 dia e meio, poderia dar uns 2 dias de luta só usando as teias. Mas agora o resultado final dessa batalha aracnídea, quem ganharia? Seria o Tom Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? E o vencedor dessa batalha aracnídea, no caso, seria o... Vocês que decidem aqui nos comentários. Sim, eu acabei falando 5 coisas, 5 características que eu acabei misturando aqui e vocês irão decidir. Falando ganhou Tobey, ganhou Andrew e ganhou Tom. Esses 3 comentários foram os comentários que eu escrevi e você irá comentar, ele ganha. Só nos comentários abaixo ou escrever também no seu privado, Tom Maguire ganha, Andrew Garfield ganha ou Tom Holland ganha. Então aproveite e já coloca aqui embaixo o que você acha que ganharia nessa batalha aracnídea. E aproveita ainda assim, escreve aqui embaixo quem será o próximo Homem-Aranha ou Mulher-Aranha para a próxima batalha aracnídea. Eu te vejo na próxima terça-feira ou dos vídeos da tela final. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about you.